Naquele dia, Marcos Almeida fez sua entrada na sala principal como se o mundo lhe devesse algo, exibindo um terno impecável, um Rolex brilhante e uma autoconfiança que parecia ocupar cada centímetro de seu porte elegante. Com seus quase 2 metros de altura, ele parecia alheio à real dinâmica da empresa. Podem me chamar de Marcos, anunciou com um sorriso que não chegava aos seus olhos, complementando com um gosto de agilidade, rapidez e eficiência. Faremos coisas grandiosas a partir de agora. Um silêncio breve pairou no ar, quebrado por um aplauso hesitante, típico de reuniões corporativas e apresentações escolares. Eu observei a cena de braços cruzados. Na Celestia Tech, eu já somava quase 9 anos, tendo sobrevivido a 2 CIOR, 4 reestruturações e uma aquisição. Conhecia as regras do jogo, mas Marcos estava prestes a ter uma aula. A primeira semana foi um turbilhão. Nossas reuniões de revisão de projetos foram sumariamente canceladas e substituídas por encontros sobre estratégia de visão. Na quinta-feira, 3 gerentes de nível médio foram dispensados, 2 deles por e-mail. Em seguida, Marcos começou a implementar mudanças no nosso principal software, ignorando completamente a arquitetura do sistema, que, aliás, fui eu quem desenvolveu 6 anos antes, após uma aquisição desastrosa quase nos levar à falência. Naquela época, projetei uma nova infraestrutura de back-end, simplificada, segura e escalável. E mais do que isso, patentei o sistema em meu nome, uma medida de proteção incentivada pelo CEO anterior, que me disse: Anita, se você sair, imploraremos para que volte. Essa cláusula estava bem clara no meu contrato de trabalho, mais uma daquelas que a maioria dos executivos nunca se incomoda em ler. Mas Marcos, claramente, não era exceção. Na segunda semana, a sutileza deu lugar ao descaso. Marcos começou a se referir a mim como líder técnica, em vez do meu cargo real de diretora de arquitetura de sistemas, um pequeno insulto, mas revelador. Ele evitava meu olhar nas reuniões, me interrompia constantemente e elogiava a equipe júnior por ideias que eu já havia apresentado. O clássico manual de poder: rebaixar, desacreditar, descartar. Mantive a compostura, como sempre, mas comecei a documentar cada detalhe. E então, chegou a manhã de sexta-feira. Marcos surgiu na porta do meu escritório, apoiando-se no batente como um ator em um drama corporativo de baixo orçamento, e disparou: Anita, podemos conversar? Apontei para a cadeira à minha frente, mas ele permaneceu de pé. Serei direto, disse, naquele tom que homens usam quando acreditam que a honestidade é um favor. Você está aqui há muito tempo, talvez tempo demais. As coisas estão mudando e precisamos de pessoas que se movam em um ritmo diferente. Arqueei uma sobrancelha, esperando a inevitável conclusão. Quer dizer, vamos te demitir imediatamente. Decidimos que sua posição é redundante. Você receberá uma indenização, é claro. O RH tem a papelada. Aquele discurso ensaiado e presunçoso quase me fez rir. Em vez disso, recostei-me na cadeira e o encarei, de verdade. Ele não tinha a menor ideia. Não fazia ideia do que eu detinha. Não fazia ideia do significado daquela singela linha no meu contrato. Não fazia ideia de que, sem mim, sem meu consentimento explícito por escrito, a empresa não poderia legalmente continuar utilizando o sistema que comandava 82% de suas operações. Mas eu não disse nada disso. Apenas sorri. Um sorriso calmo, educado e deliberado. Entendido, respondi, levantando-me para estender a mão. Ele não a apertou, apenas a roçou, virando-se como se já tivesse terminado comigo. Ao sair, lançou um último comentário por cima do ombro: não vou gastar um centavo com uma funcionária incompetente que atingiu o auge há 5 anos. Meu sorriso sequer vacilou. Boa sorte, Marcos. Ele hesitou na porta, provavelmente confuso com minha calma, e então se foi. Arrumarei minhas coisas devagar, metodicamente. Alguns itens pessoais, uma planta que, de alguma forma, sobrevivera por 5 anos, um pendrive com nada além de fotos da última reunião da equipe fora da empresa. Enquanto caminhava pelo escritório aberto, algumas cabeças se viraram, alguns olhares se desviaram em constrangimento, outros me lançaram pequenos acenos de condolências.
Ninguém disse nada. Era assim que o medo se propagava em lugares como aquele, silenciosamente. Ao chegar ao meu carro, minhas mãos tremiam. Não de tristeza, mas de pura adrenalina. Raiva ainda não sentia, apenas uma intensa curiosidade sobre quanto tempo levaria para eles perceberem o que tinham feito. Eu já sabia a resposta. Segunda-feira. O fim de semana se arrastou como uma tempestade se formando lentamente, silenciosa, pesada e carregada de eletricidade estática. Não contei a ninguém sobre a demissão. Nem a minha irmã, que sempre dizia que eu trabalhava demais. Nem a minha melhor amiga, que certamente apareceria com vinho tinto e um plano de vingança em 5 etapas. E definitivamente não ao meu ex-marido, que uma vez me chamou de intensa demais e casada com o trabalho. Eu precisava de silêncio, espaço, perspectiva. Na sexta-feira à noite, fiz uma longa caminhada pela cidade, passando por cafés tranquilos e livrarias fechadas, deixando o ar frio da noite amortecer a dor da traição. Não estava de luto pelo emprego, mas sim pelo insulto, pela ignorância, pela ideia de que alguém que nunca havia escrito uma linha de código pudesse chegar, descartar anos de esforço e sacrifício e me declarar redundante. Na manhã de sábado, estava pronta para agir. Peguei o contrato dos meus arquivos pessoais. Estava tudo lá, preto no branco, a patente listada em meu nome, a cláusula revisada e autenticada, uma seção cuidadosamente redigida que me concedia plenos direitos sobre o sistema arquitetônico que eu havia construído. A Celestia Tech possuía um contrato de licenciamento para seu uso, que exigia minha participação explícita para renovação, atualizações ou escalonamento. E esse contrato deveria ser renovado na segunda-feira. Dei uma risadinha. Não por ser engraçado, mas porque o timing era poeticamente perfeito. Às 3 da tarde, enviei um e-mail para o departamento jurídico da Celestia Tech. Não da minha antiga conta corporativa, que já havia sido desativada, mas do meu endereço pessoal. O assunto era simples: aviso de expiração do uso de propriedade intelectual, atenção imediata necessária. Mantive a mensagem objetiva, calma e sem qualquer traço de drama. Apenas um lembrete de que, de acordo com o nosso contrato de licenciamento, o direito da empresa de usar o sistema expiraria à meia-noite de domingo, a menos que fosse renegociado diretamente comigo, a detentora da patente. O não cumprimento constituiria uma violação da lei de propriedade intelectual, e o uso contínuo após esse prazo acarretaria consequências legais. Assinei formal e profissionalmente, Anita Lima, inventora, vice-presidente de arquitetura de backing da Celestia Tech, patente número US 9347901B. Enviei cópia para o conselho jurídico deles, para o nosso antigo CEO e, sim, para o Marcos. Então, fechei meu laptop e fui correr 6 quilômetros por ruas laterais enevoadas, desviando de turistas e vendedores ambulantes, sentindo a tensão se esvair do meu corpo. No domingo à tarde, meu telefone começou a tocar. 2 chamadas perdidas de um número desconhecido, uma mensagem de voz do RH, Anita, esperamos esclarecer algo sobre o seu acordo de rescisão. Outra do jurídico, entre em contato conosco o mais breve possível para discutir os termos do seu acordo anterior com a empresa. E, finalmente, tarde da noite, um e-mail do próprio Marcos. Assunto: mal-entendido urgente sobre contrato. Anita, acredito que houve um mal-entendido. Gostaria de falar com você diretamente para esclarecer as coisas e resolver a situação antes que os negócios retornem na segunda-feira. Por favor, me ligue o mais rápido possível, Marcos. Ali estava o pânico. Não respondi. Deixei que se acalmassem. Que fossem trabalhar na segunda-feira de manhã e percebessem que toda a infraestrutura da empresa, o sistema de agendamento, o CRM, as integrações de API, os relatórios automatizados e os portais de acesso ao cliente, dependia de uma licença que eles não possuíam mais. Eu não queria vingança, eu queria respeito. E se tivesse que vir na forma de e-mails de pânico e simulações legais de incêndio, que assim fosse. Quando chegou a segunda-feira, eu já estava acordada havia horas, café pronto, celular totalmente carregado, laptop aberto. Sentei no sofá vestindo um moletom enorme, observando o relógio marcar 8 horas, o início oficial do dia de trabalho na Celestia Tech. Às 8h07 da manhã,
minha caixa de entrada explodiu, erro no sistema, falha na autenticação do back-end, urgente, clientes não conseguem acessar o painel. E um e-mail de Marcos: Anita, por favor, me ligue agora. Logo depois, recebi uma mensagem de Renata Miranda, uma velha amiga do produto: Anita, você fez isso, não fez? Por favor, me diga que você fez isso. O Marcos está pirando, sistemas inteiros fora do ar, reuniões canceladas, clientes ligando sem parar, o conselho foi informado. Sorri. Não por malícia, mas por clareza. Não se tratava de sabotagem, era o que acontecia quando pessoas no poder presumiam competência sem provas e desprezavam valor sem compreendê-lo. Às 8h31, meu telefone tocou. Desta vez, atendi. Anita, a voz de Marcos ecoou pelo alto-falante, uma calma forçada sobrepondo-se ao pânico total. Precisamos conversar. Eu não fazia ideia da situação das patentes. Vamos trazê-la de volta ao escritório. Interrompi-o gentilmente. Estou feliz em conversar, Marcos, mas não sobre um emprego. Estamos discutindo o licenciamento agora, como parceira externa. Anita, disse-lhe novamente, em voz mais baixa, não vamos levar isso para o lado pessoal. Ah, respondi, não é nada pessoal, é contratual. Então, desliguei. E assim, de repente, a verdadeira negociação começou. Entrei no prédio da Celestia Tech às 9h12 da manhã de segunda-feira, não pela entrada dos funcionários nos fundos, mas pelo saguão da frente. Meus saltos ecoavam pelo chão de mármore, firmes e deliberados, um som desconhecido para mim depois de anos entrando despercebida com uma caneca de viagem e uma bolsa para laptop. Não era um retorno, era uma reapresentação. A recepcionista piscou ao me ver. Senhorita Lima, sorri. Tenho uma reunião com o jurídico. Ela assentiu rapidamente, claramente insegura do que estava acontecendo, e pegou o telefone. Sua mão tremia levemente enquanto discava. Eu podia sentir a energia na sala mudar, a maneira como as pessoas paravam no meio da conversa, os olhares dos funcionários fingindo não olhar. Pegue o elevador para o 7º andar, ela disse. Eles estão esperando. Assim que entrei e as portas se fecharam, vi meu reflexo no painel espelhado, confiante, inabalável. Mas por baixo da superfície, meu coração pulsava, não de medo, mas de foco. Passei o fim de semana me preparando para este momento, não apenas para defender meu trabalho, mas para definir meu valor. Quando entrei na sala de conferências do jurídico da Celestia Tech, o tom era cauteloso. O conselheiro-geral da empresa se levantou para me cumprimentar, seguido por 2 membros da equipe jurídica interna e um consultor sênior que eu reconheci de uma fusão antiga. Marcos não estava lá. Sentei-me na outra ponta da mesa. Deixei que viessem até mim. Anita, começou o conselheiro-geral, com a voz suave, mas cortante, agradecemos a sua presença. Queremos nos adiantar e resolver as coisas amigavelmente. Claro, respondi, sou totalmente a favor de resoluções claras. Presumo que você tenha revisado o contrato de licenciamento. Ele assentiu. Revisamos, sim. Suas alegações são válidas. A patente do sistema está registrada em seu nome e, de acordo com o contrato, o uso contínuo sem o seu consentimento constitui uma violação, e a data de renovação expirou à meia-noite, conforme indicado. Houve uma pausa, então ele se inclinou para a frente. Gostaríamos de propor uma extensão retroativa do licenciamento por 1 ano, mesmos termos, acesso operacional total. Sorri. Isso não vai funcionar para mim. Um murmúrio percorreu a sala. O consultor rabiscou algo em um caderno. Não estou aqui para voltar aos mesmos termos, continuei calmamente. Estou aqui para renegociar de forma justa. Vocês estão passando por um período de inatividade, certo? Eles hesitaram. Disseram-me que isso estava afetando todas as plataformas de atendimento ao cliente, relatórios internos e acesso de desenvolvedores. O conselheiro-geral finalmente assentiu. Sim. Então, vamos falar de números, eu disse.
Quero R$ 1.200.000 pelos próximos 12 meses, renováveis trimestralmente, não exclusivo, suporte completo ao sistema por mim diretamente ou por uma equipe de consultoria que eu aprovar, e um reconhecimento público da patente na documentação da empresa. Não foi um blefe, foi um valor alinhado ao mercado, com base no alcance e impacto do sistema. O silêncio na sala me indicou que eles não esperavam que eu chegasse preparada, não daquela forma. Uma das associadas jurídicas pigarreou. É um aumento significativo. É o reflexo do valor, interrompi, algo que esta empresa esqueceu de como mensurar. O conselheiro-geral recostou-se na cadeira. Precisamos levar isso ao conselho. Vou esperar, respondi simplesmente, mas só para você saber, cada hora de atraso afeta a confiança do cliente, sua reputação, a trajetória das suas ações. Eu recomendaria agir rápido. Eles não discutiram. Às 10h30, enquanto eu esperava do lado de fora da sala de conferências com uma garrafa d'água e meu celular no silencioso, avistei Marcos andando de um lado para o outro no corredor, logo atrás do vidro. Ele ainda não tinha me visto. Quando finalmente me viu, sua expressão congelou, depois mudou, primeiro para confusão, depois para outra coisa, reconhecimento. Ele caminhou em minha direção com passos mais lentos do que o normal, controlado. Anita, disse ele, a voz forçada à civilidade, eu não esperava que você viesse pessoalmente. Não, Marcos, respondi calmamente, você não esperava muita coisa, acho. Isso foi longe demais, começou ele, com as mãos nos bolsos, tentando parecer casual. Deveríamos ter conversado antes que os advogados se envolvessem, quer dizer, antes de você me demitir. Arqueei uma sobrancelha. Aquela decisão foi baseada em informações incompletas? Não, de pé, aquela decisão foi baseada no ego, e agora você está lidando com as consequências. Ele abriu a boca novamente, mas eu não lhe dei chance. Não estou brava, Marcos, simplesmente cansei de ser subestimada. Já documentei tudo, a patente, os termos de licenciamento, seu e-mail me demitindo sem justa causa. Não estou aqui para discutir, estou aqui para negociar. Se quiser salvar este acordo e talvez o seu emprego, deixe o jurídico fazer o trabalho deles. Seu maxilar ficou tenso. Passei por ele e voltei para a sala de reuniões. Ah, disse, virando-me, boa sorte. Aquela palavra de novo. Sorte. Algo de que eu nunca precisei. Ao meio-dia, a sala de conferências estava cheia novamente, só que desta vez a energia era diferente, mais unida, mais intensa. O conselho não havia aderido, mas eu podia sentir a presença deles pairando por trás de cada palavra dita pela equipe jurídica. Os riscos haviam mudado. O que antes era uma falha de comunicação agora era uma crise jurídica com consequências operacionais e implicações para os acionistas. Não hesitei. O conselheiro-geral estava sentado bem à minha frente, parecendo menos polido do que antes, gravata afrouxada, maxilar cerrado. Revisamos sua proposta, começou ele, ponderado, e embora achemos os termos agressivos, precisos, corrigiu. Ele fez uma pausa e assentiu. Precisos. Estamos preparados para aceitar a taxa de licenciamento, com uma ressalva, contrato semestral, renovável trimestralmente, como você sugeriu. Reconhecimento público, preferimos expressar como colaboração técnica em vez de crédito de patente integral. Inclinei-me para a frente. Não. Suas sobrancelhas se ergueram. Com licença. Quero que isso seja declarado clara e publicamente. Sistema projetado e patenteado por Anita Lima. Sem rodeios, sem linguagem rebuscada. A empresa trabalhou com a minha arquitetura por 6 anos, e todos vocês se beneficiaram com isso. Não vou embora sem nome para que Marcos possa salvar a cara. A sala ficou em silêncio. A funcionária à esquerda olhou para suas anotações, mas não disse nada. O consultor rabiscou algo novamente. O conselheiro-geral ajustou os óculos. Levaremos isso ao conselho. Façam isso. Levantei-me e peguei minha pasta. E já que estamos falando nisso, recomendo transparência.
A SEC não aceita conflitos de licenciamento não reportados que afetam a funcionalidade do sistema. Aquilo caiu como um martelo, porque esse é o jogo que ninguém gosta de admitir em público. Como uma única falha de sistema, especialmente devido ao uso indevido de propriedade intelectual, pode abalar a confiança dos investidores, desencadear auditorias ou, pior, levar a ameaças de fechamento de capital. Eu conhecia o manual deles melhor do que eles pensavam, e agora eu tinha o meu. Ao sair para o corredor, avistei Isabela Miranda novamente, desta vez num canto perto dos elevadores. Ela me lançou um olhar meio chocado, meio admirado. Estão te chamando de firewall lá em cima, disse ela com um sorriso. Dei um leve sorriso. Melhor do que ser chamada de redundante. Ela riu e depois baixou a voz. As pessoas estão falando, Anita. Marcos está em modo de falatório total, dizendo à diretoria que foi tudo um mal-entendido, alegando que você nunca divulgou a validade da licença. É mentira, disse calmamente, mas deixe-o falar. A verdade não precisa de volume. Isabela se aproximou. Todos viram o memorando, vocês se tornaram legais com CC antes do prazo, tem papel por toda parte, os estagiários estão cochichando sobre isso como se fosse o caso Watergate. Não respondi de imediato. Minha mente já estava se movendo para a segunda onda, porque retomar o controle não era suficiente, eu queria a responsabilidade. Na manhã seguinte, enviei um e-mail de acompanhamento, não para o jurídico da Celestia Tech nem para Marcos, mas diretamente para o presidente do conselho, usando o endereço que eu havia guardado discretamente de uma antiga iniciativa em que colaboramos anos atrás. O assunto era curto, sobre licenciamento do sistema, declaração pública e conduta da liderança. Fui respeitosa, concisa e objetiva. Descrevi o escopo da patente e sua necessidade operacional, o cronograma de rescisão e conflito de licenciamento, a decisão de Marcos de demitir um arquiteto de sistemas-chave sem revisar as obrigações internas de propriedade intelectual e a falsa narrativa que ele agora estava divulgando. Concluí com uma pergunta simples, e é assim que ele lida com recursos internos? Como você espera que ele gerencie parceiros, fornecedores ou reguladores externos? Naquela tarde, a resposta não veio do presidente, mas de um representante sênior do conselho. Anita, agradecemos sua clareza e profissionalismo. Saiba que levamos isso a sério. Analisaremos o assunto internamente com toda a documentação que você forneceu. Enquanto isso, apoiamos o acordo de licenciamento e esperamos que ele seja finalizado em até 48 horas, de acordo com os termos que você propôs. Lamentamos que a liderança da empresa não tenha reconhecido sua contribuição antes. Olhei para a mensagem por um instante e depois me recostei na cadeira. Não era um pedido público de desculpas, mas era uma mudança. Não apenas na narrativa, mas também na dinâmica de poder. Mais tarde naquela noite, recebi outra mensagem da Isabela. Anita, o Marcos está pirando. A reunião do conselho seria na manhã seguinte. O assistente dele disse que ele estava cobrando favores, tentando controlar a história. Respondi devagar, deixe-o tentar. Eu tenho a verdade e um rastro de papel maior que o currículo dele. O dia seguinte seria mais do que um acordo de licença, seria um acerto de contas. O conselho se reuniu pontualmente às 9 horas da manhã de quarta-feira. Às 9h23, eu já estava conectada, não por Marcos nem pelo jurídico, mas pelo próprio presidente do conselho. O e-mail foi breve, mas o tom foi claro, junte-se a nós para uma sessão fechada às 11 horas. Sua opinião será valiosa para a discussão em andamento. Aquela palavra de novo, valiosa. 2 semanas atrás, eu era incompetente, ou agora, eu era valiosa. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão reveladora. Às 10h58, entrei na sala da diretoria executiva no último andar do edifício da Celestia Tech, uma sala onde eu só havia entrado uma vez, anos atrás, ao apresentar um roteiro de atualização do sistema para o CEO anterior. Naquela época, fiquei parada num canto, sem ser notada. Hoje, fui direto para a cadeira reservada para mim, sem hesitar. Marcos já estava sentado do outro lado, braços cruzados, o telefone virado para baixo sobre a mesa como um acessório que ele não podia tocar.
Sua gravata estava impecável, seu sorriso ensaiado, mas a preocupação em seus olhos não era fingida. O presidente do conselho abriu a sessão com formalidades e se virou para mim. Anita, obrigado por participar. Revisamos os termos de licenciamento e sua documentação. Gostaríamos de ouvir sua perspectiva brevemente antes de deliberarmos. Claro, concordei. Levantei-me, desdobrei minhas anotações, mas não as li. Em vez disso, olhei cada membro do conselho nos olhos e disse: liderança não é sobre controle, é sobre clareza, sobre conhecer os sistemas que impulsionam sua empresa, técnicos ou humanos. Quando um novo executivo entra em um sistema que não entende, ele tem duas opções: ouvir ou intimidar. Marcos escolheu a segunda opção. Marcos se remexeu na cadeira, mas não interrompeu. Ele me chamou de incompetente, me demitiu sem uma avaliação e ignorou as implicações legais da infraestrutura da qual dependia para manter a empresa funcionando. Pior ainda, ele só começou a ouvir depois de uma falha, depois que os servidores caíram e os clientes começaram a ligar. Deixei isso claro: tudo que fiz, cada sistema que construí, foi projetado para proteger esta empresa. Mas nenhum sistema pode proteger você da arrogância. E se o seu CEO não entende a arquitetura das suas operações ou o valor das pessoas por trás delas, você não está apenas em risco legal, mas também fundamental. Silêncio. Então, um membro do conselho se inclinou para a frente. O que você faria se estivesse no lugar dele? Sorri levemente. Eu não estaria no lugar dele. Estaria ao lado de alguém que entende de produto, cultura e questões jurídicas. Eu construiria um modelo de liderança que valoriza a colaboração em detrimento do controle, e eu não esperaria por um processo judicial para começar a respeitar as pessoas que mantêm este lugar de pé. Houve uma pausa, então o presidente pigarreou. Obrigado, Anita. Você pode esperar lá fora enquanto deliberamos. Levantei-me, acenei para cada um deles e saí da sala. 10 minutos depois, ouvi vozes alteradas através da parede. Não as minhas, as de Marcos. Ele estava se descontrolando, se esquivando, culpando o jurídico, o CEO e até mesmo o RH. Essa foi sua última jogada, transferir a culpa até que ela se evaporasse. Mas desta vez não funcionou. Às 11h47, o presidente do conselho se retirou. Anita, encerramos nossa sessão. Gostaríamos de falar com você novamente, em particular. Seguiu de volta para dentro. Desta vez, Marcos havia ido embora. O presidente sentou-se e cruzou as mãos sobre a mesa. Com efeito imediato, disse ele, Marcos Almeida foi colocado em licença administrativa, aguardando revisão formal. Emitiremos uma declaração revisada à equipe, esclarecendo a situação e reconhecendo publicamente sua contribuição para a infraestrutura e a recuperação da Celestia Tech. Ele me entregou um rascunho impresso da mensagem oficial. Li a primeira linha em voz alta: reconhecemos a liderança, a inovação e a propriedade intelectual de Anita Lima como vitais para o sucesso da Celestia Tech. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava, não porque eu precisasse do reconhecimento, mas porque eu sabia quantas mulheres na tecnologia nunca o obtiveram. Como você gostaria de prosseguir? Perguntou o presidente. Já concordei com o licenciamento, eu disse, mas também gostaria de oferecer consultoria de curto prazo, sem retorno em tempo integral. Quero autonomia e quero ajudar você a construir proteções para que isso nunca aconteça com mais ninguém. Ele assentiu. Considere feito. Levantei-me e, ao me virar para sair, ele acrescentou, Anita, sim, você não apenas protegeu o sistema, você salvou a empresa. Assenti suavemente. Eu sabia. Ao sair da sala, o peso que me pressionava havia dias começou a se dissipar, não de uma vez, mas em pedaços, como uma armadura que eu não precisava mais. No corredor, Isabela Miranda esperava. Ele se foi, ela sussurrou. Eu sorri. Ela ficou em suspenso por um instante. E você? Olhei para o corredor, em direção às paredes de vidro do andar em que eu costumava trabalhar. Estou apenas começando. O anúncio interno foi ao ar às 14h03 de uma sexta-feira,
com efeito imediato, Marcos Almeida foi colocado em licença administrativa enquanto aguarda uma investigação completa sobre as recentes decisões da administração, incluindo procedimentos de rescisão e supervisão contratual. A Celestia Tech também reconhece formalmente Anita Lima como a arquiteta da nossa infraestrutura principal. Seus termos de patente e licenciamento agora fazem parte do nosso acordo operacional oficial. Somos gratos por sua parceria e liderança contínuas durante esta transição. A mensagem era simples, mas dentro da empresa caiu como um raio. Quando saí do prédio naquele dia, o silêncio nos corredores se transformou em sorrisos cautelosos, acenos rápidos e murmúrios de parabéns de pessoas que não me olhavam nos olhos havia semanas. Não era uma justificativa que eu buscava, era reconhecimento e, mais do que isso, uma mudança. Na segunda-feira seguinte, encontrei-me novamente com o jurídico da Celestia Tech, desta vez não como um ponto de crise, mas para propor uma nova estrutura, um sistema que salvaguardasse as inovações internas e protegesse os funcionários de práticas inadequadas da liderança. Incluía revisões automáticas de contratos de propriedade intelectual durante transições de liderança, denúncias anônimas de irregularidades diretamente vinculadas à supervisão do conselho e um programa de mentoria para engenheiros júniores com foco em propriedade, crédito e definição de limites. Eu não queria simplesmente sair com uma vitória, eu queria deixar algo para trás. Em uma semana, o contrato de consultoria foi finalizado. Eu ficaria por 90 dias, ajudando a estabilizar o sistema após o pânico e preparando o próximo arquiteto-chefe para assumir. Meus termos, meu ritmo. As pessoas ainda me perguntavam se eu voltaria em tempo integral. A resposta era sempre não, porque, embora eu amasse o trabalho, a empresa havia mudado, e eu também. Certa tarde, 2 semanas depois de assumir o cargo, eu estava do lado de fora do prédio após uma longa reunião e notei um grupo de estagiários passando. Uma delas, uma jovem de óculos grossos e um sorriso nervoso, parou ao me ver. "Você é Anita Lima?", ela perguntou. Assenti, e seu rosto se iluminou. "Só queria agradecer o que você fez. É meio lendário. Falamos sobre isso o tempo todo nos canais do Slack. Você tornou aceitável que as pessoas se manifestassem." Sorri sinceramente. "Então, continue se manifestando", eu disse. "Não espere permissão." Ela assentiu e correu para alcançar o grupo, o que me deixou com uma sensação estranha, não exatamente orgulho, algo mais profundo, legado. Naquele fim de semana, finalmente me permiti respirar. Peguei um trem para fora da cidade, desliguei o celular e observei o mundo passar pela janela. Pela primeira vez em meses, minha mente não estava pensando em estratégias ou planos de contingência, apenas em silêncio, paz. Naquela noite, escrevi no meu diário pela primeira vez desde que tudo isso começou. Uma frase se destacou: "Eu nunca pedi poder, eu pedi reconhecimento." E quando eles não puderam me dar isso, criei minha própria mesa em vez de implorar por um lugar na deles. Nas semanas seguintes, as notícias começaram a vazar. A saída de Marcos tornou-se permanente, a linguagem oficial citava diferenças irreconciliáveis de liderança. Houve rumores sobre outras reclamações, outras demissões que foram varridas para debaixo do tapete antes da minha. A cultura da empresa começou a mudar, lenta, mas visivelmente. As entrevistas de desligamento estavam sendo reestruturadas, o treinamento interno agora incluía conscientização sobre propriedade intelectual e, pela primeira vez, a atribuição de créditos foi incorporada aos marcos da engenharia. Alguns executivos tentaram reescrever a história. "Anita sempre fez parte da equipe", disse um deles em um painel. "Sempre valorizamos sua expertise." Eu não os corrigi, não precisava. As pessoas importantes sabiam a verdade. O código também. A arquitetura que eu construí ainda se sustentava, e meu nome finalmente estava onde merecia, no sistema, nos créditos e na história. Meses depois, recebi uma carta escrita à mão do presidente do conselho: "Anita, você mudou a forma como pensamos sobre liderança, não lutando, mas permanecendo firme. Obrigada por nos mostrar como é a verdadeira autoridade." Elias. Guardei-a na mesma gaveta onde guardava meus papéis de rescisão, um lembrete de onde comecei e onde me recusei a terminar.
Hoje, lidero minha própria empresa de consultoria. Trabalho com empresas que buscam mais do que uma liderança chamativa, elas buscam sistemas sustentáveis e pessoas empoderadas. Escolho meus clientes com cuidado, estabeleço meus próprios limites e nunca assino nada sem ler as letras miúdas. Porque, no fim das contas, esta história não era sobre vingança, era sobre valor, visibilidade e a força silenciosa e constante de alguém que se recusou a desaparecer quando o sistema tentou apagá-la. Então, para qualquer pessoa que já tenha sido subestimada, deixada de lado ou rotulada como difícil por simplesmente saber seu valor, aqui vai meu conselho: você está no caminho certo. Você precisa reconhecer o seu valor e o mundo também vai reconhecer. Por mais que oportunistas apareçam no caminho, você é capaz de mostrar a verdade a todos e superar qualquer mentira. O que você teria feito no lugar de Anitta? Nos conte aqui nos comentários, queremos muito saber sua opinião. Se gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de superação como essa.